Pessoal, beleza? Vamos começar nosso estudo aí sobre eletromagnetismo. E o natural de quando a gente vai estudar eletromagnetismo é começarmos por cargas elétricas. Então, revisão rápida, você lembra lá que nós temos cargas positivas e cargas negativas. As cargas de mesmo sinal, seja positiva ou negativa, se repelem, e as cargas de sinal diferente se atraem, certo? Para a gente saber a carga total do objeto, é só pegar a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, e multiplicar pelo número de cargas em excesso. Tá. Por que eu estou falando logo em cargas em excesso? Porque nós temos a figura do corpo neutro, quando o número de prótons é idêntico ao número de elétrons. Nesse caso, a soma vai dar zero, né? Porque somando e subtrai vai dar zero. Então nós chamamos esse corpo de neutro. Não é que esse corpo não tenha carga, todo corpo tem carga, mas no balanço de cargas ele fica neutro, certo? Quando um corpo perde elétron, nós utilizamos o sinal positivo, porque ele está com excesso de prótons, nós falamos que esse corpo está carregado. Quando um corpo ganha elétrons, nós utilizamos o sinal negativo e esse também corpo está eletrizado. Então, o termo eletrizado, carregado, descarregado, que é mais incomum, esses termos se trata do excesso ou da falta, né? Então, tenha isso em mente, um corpo sempre vai ter carga, mas pode ser que o balanço esteja zero. Então, quando falamos de um corpo eletrizado, estamos falando que esse corpo está carregado ou esse corpo está descarregado, ou seja, que ele está com excesso de carga positiva ou com excesso de carga negativa. Condutores. Condutores são corpos nos quais é possível o deslocamento de carga. E os isolantes são os corpos nos quais não é possível o deslocamento de carga. Ou seja, não existe elétrons livres. Não quer dizer que ele não tenha. Ele tem, mas eles não estão livres para movimentar para lá e para cá. Certo? Tá. As formas de eletrização. Temos essas principais aqui, ó. 3 eletrização e uma polarização. Eletrização por atrito. Eletrização por atrito talvez seja o mais comum para a gente, quando você toma choque na superfície metálica e etc. Que é um corpo, dois corpos com dois materiais com afinidade eletrônica diferente, um rouba literalmente, né, apanha elétrons do outro, dado a afinidade eletrônica. A eletrização por contato, que é quando um objeto carregado literalmente toca em um outro objeto e ocorre uma transferência de carga, e após o afastamento, essa carga ficou dividida. Ficou parte para cá, parte para cá. Apesar da figurinha aqui não estar mostrando, mas esse daqui ele fica com menos, porque ele cedeu para o outro. Mais uma maneira é a eletrização por indução. Isso aqui só vai acontecer em condutores, que é quando um objeto eletrizado, seja positivamente ou negativamente, se aproxima, mas não toca de um outro objeto. Esse cara, se ele está positivo, ele vai atrair cargas negativas, porque tem um fio terra aqui, ó. Ele vai atrair cargas negativas. Lembrando que quem desloca é elétron, não próton, né? A não ser no caso de que o íon também desloque, que é no caso de trocas catiônicas que a gente fala, né? E após cortar esse fio e afastar esse objeto, o que você tem é um novo corpo que agora está carregado. Pensando que esse carinha aqui, ó, é isolante, tá? A arte aqui é um isolante, né? Porque senão as cargas fluiriam por isso, e não é isso que a gente está pensando. A eletrização por polarização, na verdade a gente não chama de eletrização, a gente chama de polarização, porque para um isolante, os elétrons não têm mobilidade para fluir de um lado para o outro da estrutura, né? No máximo que eles podem fazer é se organizar.
E no balanço de carga, a gente vê que esse lado aqui está com excesso de cargas negativas e esse lado está com excesso de carga positiva. Igual aqui aparece aqui e o resto que está aí quase debaixo da minha cara, né? Ó, um detalhe aqui é que quando esse corpo aqui é afastado, a polarização morre. Na maioria das vezes ela se acaba e o objeto volta a ficar com a distribuição dessa cara. Então depende do material, é claro, né? Uma maneira de provar se um objeto está carregado ou não é utilizar uma ferramentinha chamada eletroscópio. O eletroscópio nada mais é do que uma estrutura metálica conectada aqui a duas plaquinhas. Você pode usar, por exemplo, folhas de alumínio. E quando eu aproximo um corpo carregado, suponha nesse caso positivamente, ele vai atrair cargas negativas aqui para essa extremidade do objeto e do outro lado vai ficar com excesso de cargas positivas. Como essas duas folhinhas são móveis, elas todas estão carregadas com cargas positivas. Cargas positivas, carga de mesmo sinal, se odeiam. Parece até que carga tem sentimento, né? E o que vai acontecer com a folhinha? Ela vai afastar, realizando um movimento de afastamento, provando que esse objeto está carregado. Bom, algumas aplicações você pode ver aqui, ó, impressora a laser é uma aplicação, pintura eletrostática é outra aplicação. Se você tiver mais uma curiosidadezinha aí, vai lá no bom velho YouTube e procura vídeos sobre esse conteúdo. Não vou ficar me delongando aqui não, porque senão esse vídeo só acaba amanhã, né? Bom, lei de Coulomb. Lei de Coulomb é o bom e velho cálculo de força que você fez lá no ensino médio até cansar, né? Se essas cargas se atraem, carga positiva e carga negativa se atrai com uma certa força. E quanto que vale essa força? Mesmo o contrário também é verdade, né? Se elas se repelissem, quanto que valeria essa força? A gente faz essa conta usando a lei de Coulomb, onde isso aqui é a constante de elétrica, geralmente 9 vezes 10 a 9. Esse daqui é as cargas, carga 1 e carga 2. Alguns livros apresentam isso daqui como K0, Qzão, Qzim, sobre R ao quadrado. No fundo não muda nada, essa aqui é a carga 1, essa aqui é a carga 2. Beleza? Um outro assunto que nós precisamos de falar é sobre o campo elétrico. Em volta do corpo de certa massa, um planeta ou qualquer objeto, aqui ele coloca um planeta porque um planeta tem massa suficiente para o campo tornar visível. Um certo objeto, pode ser, por exemplo, essa canetinha que eu estou usando aqui para escrever, ela é atraída por uma força. Essa força aqui, no caso, é a força gravitacional. Na forma mais geral dela, a gente escreve Gzão, M1, M2, massa maior, massa menor, sobre R ao quadrado. Como esse objeto é muito pequeno, é normal utilizar aquela forma convencional do ensino médio, que é mg. Mas existe uma maneira de fazer a conversão de uma para outra, bem tranquilo, inclusive. Não é nosso objetivo aqui. O objetivo aqui é você lembrar, perceber e entender que ao entorno desse planeta existe um campo. O que é o tal do campo? É uma região. Um campo de futebol não é uma região que joga bola? Uma área que se joga bola? Então, só que aqui é volumétrica, né? Mas não muda nada. Da mesma forma, em torno de uma carga, existe uma região de influência dessa carga. E essa região de influência dessa carga, a gente chama de campo elétrico, que é uma grandeza vetorial. Então, eu vou pôr a setinha aqui em cima. Mas como é que eu faço para saber se lá tem um campo? Eu não sei, ele é invisível. A maneira de você fazer isso é você coloca uma carga lá. Se aparecer uma certa força nessa carga, que a gente chama de carga de prova. Por que é a carga de prova? Porque ela está lá para provar que o campo existe, né, para fazer o teste. Se aparecer uma certa força nela, então beleza, existe um campo. Esse campo ele
é representado por uma seta e ela tem o mesmo sentido e a mesma direção do vetor da força. Então, se surge uma força para cá, o campo também vai ser para cá, desde que você esteja utilizando uma carga de prova positiva, certo? É uma conversão para desenhar o campo, para desenhar esse vetor campo que está aparecendo aqui em todas as regiões. Você coloca uma carga positiva e vê para onde que vai a força. Para aquele lado que for a força, é para onde vai o campo elétrico. Diferença do caso gravitacional para o caso elétrico. No gravitacional, a força é sempre de atração. No caso da força elétrica, nem sempre. Ela pode ser de atração ou ela pode ser de repulsão. Tá bom? Aqui está a formulinha que eu acabei de escrever na slide anterior, só que agora sem a notação vetorial. Então, olha só. Se eu coloco uma carga positiva nesse lugar aqui, ó, e no centro já tem uma carga positiva, a força que vai surgir é uma força de repulsão, porque uma quer ficar para longe do outro. Então, o campo elétrico também está para lá. A gente desenha ele para lá. Se eu colocar uma carga positiva, lembra que a nossa carga de prova é sempre a carga positiva nesse ponto, ela vai ser atraída para a carga negativa, né? Então, o campo elétrico vai ser para cá. Ou seja, como que eu desenho o campo elétrico nesse caso da carga positiva? É um monte de setinhas saindo do centro, orientando para fora. Como é que eu desenho nesse caso? Um monte de setinha chegando nesse ponto. Certo? Ou seja, aqui ele converge para um ponto. No caso anterior aqui, o campo diverge desse ponto. Qual que é a unidade de campo elétrico? A unidade de força, que é Newton por Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb. Beleza? Vamos que vamos. Tá, olha só. Se campo é força por carga pequena, né, que eu escrevi assim, e você sabe lá de Coulomb que força é K, zero, se estiver no vácuo, né? Qzinho sobre R ao quadrado. E agora eu vou dividir por Q. Vou dividir por quê, né? Por que eu vou dividir? Por quê? Que coisa horrível. Olha só. Q lá de cima com Q que é de baixo corta. E eu vou ficar com a conta. E é igual a K0 Qzão sobre R ao quadrado. Beleza? Ficou meio estranho aqui, né? Porque ficou uma coisa lá em cima, outra coisa cá embaixo. Deixa eu melhorar isso um pouco. Afinal de contas, matemática é uma ciência exata, não dá para zoar aquela tanto assim, né? Então tá bom. Deixa eu colocar aqui a divisão no lugar certo, porque senão o povo da matemática apela comigo. E sobre R ao quadrado. Beleza? Olha só. Se você olha para o campo e olha para a carga, elas são diretamente proporcionais, vai dar uma curva desse jeito. Se você olha para o campo e olha para a distância entre o campo e a carga, esse R, né, esse aqui é o R, ela cai de forma quadrática. Então, vai dar um negócio desse jeito, quase que esconde atrás da minha carinha aí, né? Beleza? Campo elétrico gerado por cargas. Olha só, cargas no plural. Quando eu tenho uma configuração de carga aqui, ó, 3 cargas, 2 positivas e 1 negativa. Se eu olho para esse ponto, o campo elétrico vai estar para cá, porque minha carga de prova é sempre positiva, né? Então ele está atraindo. Se eu olho para esse cara, ele está repelindo. Se eu olho para esse cara, ele está repelindo. Então eu tenho 3 vetores, um para cada lado. Aí agora me resta saber qual desses vetores tem um maior módulo e qual o ângulo. Então eu tenho que fazer uma soma vetorial. Essa configuração desse jeito, espacial, bagunçada, dá um pouco de trabalho. Mas quando eu tenho uma configuração esférica, assim, ó, um corpo esférico grande, carregado, com carga distribuída, imagina, essa carga que está aqui, ela gera um campo para lá. Essa carga que está em cima gera um campo para cá. Essa carga que está no meio gera um campo para cá.
No fundo, o que eu vou ter é um vetor equivalente, como se eu tivesse uma única carga grandona aqui no centro, né? Porque um está para cima, um está para baixo, outro está para frente, no fundo está todo mundo para a direita. E o que eu tenho é uma carga. Então eu posso resumir isso daqui para uma carga equivalente centralizada. Falando um pouco sobre aquele desenho que eu estava fazendo lá no começo, ó, aquele desenho chama linhas de força. Olha aqui, ó. Então, se a carga lá no centro é positiva, se a carga lá no centro é positiva, o campo elétrico está saindo. Se a carga lá no centro é negativa, o campo elétrico está chegando. Se eu tiver duas cargas desse jeito aqui, ó, uma próxima da outra, nesse caso eu tenho uma positiva e uma negativa, a linha de força vai sair da positiva e vai lá para negativa. Lembrando que aqui tem uma grande diferença de campo elétrico para campo magnético, né? O campo elétrico, a linha é aberta, elas não tem final. Pode ser que tenha, nesse caso, que sai de uma e volta para outra, mas não obrigatoriamente elas têm um final, elas chegam em alguém. No caso do campo magnético, elas sempre vão ser desse jeito aqui, ó, dessas de dentro, sempre vai ser fechado. Então, linhas do campo elétrico são abertas, ou seja, não fecha em lugar nenhum. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá vendo aqui, ó? Todas são abertas e elas estão se repelindo porque as cargas são positivas. Mas no caso do campo magnético, sempre será fechado. Já vamos adiantando o conteúdo que está mais para frente, né? Beleza? Tem um pouco sobre campo uniforme aqui, mas eu não quero entrar nisso agora. Vamos ficar por enquanto aqui. E eu vou fazer um resuminho rápido aqui para você. Ó, lembrar que lá no início a gente viu que a carga total é o número de elétrons ou prótons, aliás, faltando ou sobrando, vezes a carga elementar. A força elétrica, a força coulombiana, né, é K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Lembrando que aqui a gente trabalha com módulos da força e você vai ter que analisar para saber quando é que ela está, o sentido dela. E o campo elétrico é força sobre carga. Quando você faz essa continha aqui, dá K0 Qzão sobre R ao quadrado, porque uma das cargas vai subir, né? Beleza? Rapidinho aí, nesse vídeo de poucos minutos, nós fizemos uma revisão razoável do ensino médio. Nos próximos vídeos eu dedico um pouco ao exercício. Valeu? Fui!